Bem-vindo ao nosso 45º de leitura das Sagradas Escrituras. Meu nome é Everton Alonso. Eu quero pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar nesse conteúdo e ativar o sininho de notificações. Assim que nós postarmos algo novo, você será notificado e poderá acessar em primeira mão. Hoje, no nosso 45º dia, nós iremos iniciar mais 2 livros das Sagradas Escrituras. Iremos iniciar a narração da história de Jesus através do Evangelho de Lucas e também nós iremos ler a carta do apóstolo Paulo ao primeiro Coríntios. Então, aos irmãos que estavam em Coríntios, nós iremos fazer a leitura hoje do a primeira carta enviada. Então, nós vamos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 47, iremos até Lucas no capítulo 1. Hoje nós iremos ler do verso 1 até o verso 38. Como ele é um verso, como ele tem vários versos dentro de Lucas no capítulo 1, nós iremos fracionar. Hoje nós iremos ler Lucas capítulo 1, do verso 1 até o verso 38. Retornaremos para Jó, nós iremos ler Jó no capítulo 13 e, por fim, nós iremos até 1 Coríntios no capítulo 1. Em Gênesis, no capítulo 47, nós vemos Israel ou Jacó chegando ao Egito, se estabelecendo, e também a narração do tempo de fome que tinha sido através do sonho de Faraó, interpretado por José, e aqui a concretização desse sonho. Podemos ver isso em Gênesis, no capítulo 47, a partir do verso 1, que diz assim: José foi dar as boas notícias a Faraó. Meu pai e os meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhe pertence, e agora estão em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e o apresentou a Faraó. E ele perguntou a Faraó: com que vocês trabalham? E eles responderam: teus servos são os pastores, como foram os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então, o que Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a vocês e a terra do Egito está à disposição. Façam com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-nos morar em Gósen. E se você ver que algum deles são competentes, ponham como responsável por meu rebanho. Então José levou seu pai a Jacó e ao Faraó e o apresentou. Depois Jacó abençoou o Faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao Faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram os poucos e difíceis, e não chegaram os anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes as propriedades na melhor parte das terras do Egito, na região de Manassés, conforme a ordem de Faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com os números de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recebeu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dai-nos comida, não nos deixe morrer, só porque a nossa prata acabou. José lhe disse: traga então seus rebanhos, e em troca lhe darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele lhe deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante o ano todo, ele sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, nosso Senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta lhe oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compre-nos e compra nossas terras em troca de trigo, e de nós e todas as terras seremos escravos do faraó. Dê-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, assim que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Tanto o povo, José os reduziu à servidão, e de uma outra extremidade do Egito, somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso,
não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó, e os outros 4 quintos ficarão para vocês como semente para o campo e como alimento para vocês e seus filhos e que vivem em suas casas. E eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, viste que nos favoreceste, seremos escravos de faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence a Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades do Faraó. Os egípcios, os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades e foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram aos 147 anos. E aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa-lhe que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito, quando eu descansar com os meus pais. Leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a ele. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiando-se em seu bordão. Vamos agora à leitura do nosso primeiro capítulo do livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 38. E a partir de amanhã nós iremos ler o restante desse verso do primeiro capítulo. Lucas capítulo 1, verso 1. Muitos já se dedicaram, e Lucas vai narrar aqui a história do nascimento de João Batista, e ele sendo predito pelo Senhor, e também como o pai dele, Zacarias, ele prediz várias coisas já dentro desse contexto. Diz assim, Lucas capítulo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedientes, de modo que eram irrepreensíveis a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus, e ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdote, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e ficou dominado de medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será um motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. E ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento, para retornar muito dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração de seus pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velha, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a vocês as boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o período do seu serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria.
O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um menino, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Espírito Santo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. E aquele que dizem ser estéril já está no seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Assim o anjo a deixou. Vamos agora voltar para o livro de Jó, no capítulo 13, aonde o próprio Jó ainda continua a responder aos seus amigos, conforme diz a leitura a partir do capítulo 13, verso 1, diz assim: Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e a defesa da minha causa diante de Deus. Vocês podem me difamar com mentiras. Todos vocês são médicos de que nada vale. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vocês vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa em favor de Deus? Tudo iria bem se eles examinassem? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza eles repreenderiam. Se nos íntimos vocês fossem parciais, o esplendor dele não o aterroriza? O favor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são como provérbios de cinzas. Suas defesas não passam de barro. Aquiete-se e deixa-me falar, e aconteça comigo o que acontecer. Por que me põe em perigo e toma minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo que me defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será que a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que prepararei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Conceda-me as tuas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta-me de mim as tuas mãos, e não me assustarei com os teus temores. Chama-me, e eu responderei. Deixa-me falar, e tu responderás. Quanto erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falha, o meu pecado. Por que esconde do teu rosto e me consideras teus inimigos? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e fazes herdar os pecados da minha juventude? Acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim um homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Vamos agora fazer a leitura do nosso último capítulo diário, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. Nós iremos ler todo o livro de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele envia essa carta e ele manda primeiramente saudações, e após isso ele faz a gratidão e ele fala sobre a divisão na igreja, que existiam algumas divisões na igreja, e também ele fala sobre a sabedoria e o poder de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 1, diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, irmão de Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, como todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês e por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em todas as palavras e todo entendimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falte a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com o seu Filho Jesus.
nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros nos que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou sou de Apolo, ou sou de Pedro, ou ainda sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter sido batizado por nenhum de vocês, exceto por Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Abre parênteses. Batizei também os da casa de Estefanas, além deles, não me lembro se batizei alguém mais. Fecha parênteses. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não por serem com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creram por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Pouco eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, pouco eram nobres de nascimentos, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E é, porém, por iniciativa dele que para que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia de leitura bíblica. Não esqueça de deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.